Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Eu sou Giliane, eu sou numeróloga. Meu amor, eu tô aqui para te perguntar hoje, você sabe qual é o seu número de prosperidade? Você sabe como ganhar dinheiro? Fazer dinheiro todo mundo faz. Mas quando a gente fala sobre prosperidade, a gente fala sobre ganhar dinheiro sendo feliz. A prosperidade, ela não envolve só o trabalho, mas ela envolve sim todas as áreas da nossa vida. Porque quando a gente faz o que a gente ama, o que a gente gosta, quando a gente explora os nossos talentos, quando a gente coloca pra fora quem a gente é, isso é prosperidade. É você ser quem você é e aí você ganha dinheiro. Isso é natural, é um processo que acontece, tá certo? Então, se você quer saber o seu, fica até o final desse vídeo, tá? Mas antes, curte, comenta, compartilha e vamos lá, porque eu vou te explicar. Então vamos pensar nisso. Se eu perguntar isso para alguém, alguma outra pessoa, a pessoa fala assim, pode falar assim para mim: "Ah, eu preciso focar, eu sou uma pessoa obstinada, eu trabalho bastante, então assim eu não desisto das coisas, eu tenho disciplina". Isso é o mínimo. Eu estou falando de prosperidade, eu estou falando de sentir o caminho que é destinado a você, aquilo que vai abreviar a tua jornada. Porque nós fomos ensinados, e vocês sabem disso, né? Que a gente precisa se matar de trabalhar, que a gente precisa dar o sangue, e isso pode ser muito complicado. Ah, tá aí o burnout, os burnouts da vida, né? Que são esses números que comprovam o que eu tô falando. Então, e tudo isso não está ligado à prosperidade, está ligado à escassez, que é o contrário. Porque assim, se você trabalhar demais, né, talvez você alcance um lugar, mas será que você precisa se matar para que isso aconteça? Então, muitas vezes a gente está deixando para trás as nossas potências. Quem nós somos é a nossa maior potência. Eu vou ensinar você a calcular esse número. E isso vai te abreviar tanta coisa na tua vida. Então, fica comigo aqui até o final. Vamos lá. Cara, a nossa data de nascimento. A numerologia, ela simplesmente trabalha com nome completo de batismo e data de nascimento. Dentro disso, o numerólogo se diverte ali traçando todo o teu perfil em todas as áreas da tua vida, né? A gente fala que esse é o mapa numerológico. Mas quando eu pego a sua data de nascimento e eu somo ela, nós temos o número do caminho do destino, que é justamente este número que você vai precisar desenvolver em todas as áreas da tua vida, tá? Ele é a tua bússola na tua mão. Alguém dá uma bússola para você, você tá perdido e aí, nossa, meu Deus, fez muito sentido. Eu preciso desenvolver e trabalhar isso no amor, na vida pessoal, na família. Todo mundo tem um destino. Qual é o seu destino? Vamos lá. Se liga aqui na tela. A gente sempre vai somar para descobrir o caminho do destino, o dia, o mês e o ano em que nós nascemos. A gente sempre vai somar até restar um único algarismo, do dia, do mês e do ano. O dia 1, a soma é 0 mais 1, 1. Se fosse dia 12, seria 2 mais 1, e aí seria 3. Então, a gente sempre vai reduzir até 1. Um único algarismo. Dia 1 do 5 de 1984. 1, 5, 1984, que a soma total desse ano é 4. Aí nós temos o resultado final, 1 mais 5 mais 4, 1. Caminho do destino desta pessoa é 1. Trouxe outro exemplo porque há uma ressalva, tá? Nessa redução. Aqui a pessoa faz aniversário 1 do 5 de 2021. 1, porque a soma é 1. 5, porque é 5, mês 5, 2021, 2 mais 2, 4, mais 1, 5, nós temos 1 mais 5, mais 5, 5 mais 5, 10, mais 1, 11. Segura essa informação. Quando você somar tudo até o final, se restar o número 11 ou 22, são os números que nós não podemos reduzir porque são números mestres, são números espirituais. O seu caminho, o seu destino aqui é espiritual. E aí é outra história. Mas eu vou te contar aqui, vou falar um pouquinho de todos os números para você saber, tá certo? Então vamos lá. Pessoa que nasce no caminho do destino 1, qual que é o seu caminho de prosperidade? Meu amor, liderança. Você precisa abrir, essa pessoa que nasce com o caminho do destino 1, ela é um abridor de caminhos, é uma pessoa muito forte, é uma pessoa que precisa desenvolver essa independência, essa autonomia. É uma pessoa que tem que usar essa força que tem dentro de si para construir coisas, para criar coisas diferentes, dar vida para coisas diferentes. É uma pessoa totalmente criativa. A maioria dessas pessoas, elas buscam um caminho menos trilhado, sabe? Que ninguém faz. São pessoas muito originais. Então, são pessoas que são autônomas,
né? São pessoas que muitas vezes trabalham aí carreira solo, porque não aceitam, olha que interessante, não aceitam ordem. Ela não tem ninguém acima da minha cabeça. O ele é na astrologia, a gente fazendo um paralelo com a astrologia, ele é Áries, não tem ninguém acima da minha cabeça. Sou eu sou o cabeça aqui. Então ele busca esse caminho menos trilhado, ele é muito original, muito criativo, ele se dá muito bem, por exemplo, se ele estiver dentro do mundo corporativo, ele precisa ter autonomia, porque senão ele não fica e não trabalha. Ele é muito ele precisa disso, desse espaço para criar. E são pessoas originais, são pessoas independentes, atiradas, tá? Então o tempo todo elas estão buscando novos desafios. Então você que tem a tua maior dificuldade é você se manter nas coisas, porque o ele tem tanto fogo, ele quer tanto fazer coisa nova, porque é tanta coisa que sabe, tanta energia, muita. Ele tem uma energia muito grande, né, Áries? Então assim, é fogo. Ele muitas vezes não termina o que começa. Tem um problema com a individualidade também, tá? Então, assim, tem essa dificuldade de estar em parcerias. Ele tem essa dificuldade em compartilhar com o outro, porque só existe ele no mundo dele. Então, por isso que ele busca, muitos são autônomos, sabe? Trabalham em casa, são empreendedores, né? Então, essa galera tem essa dificuldade, mas ele tem que trabalhar muito isso, porque ele precisa das outras pessoas para concretizar os planos que ele começa. Ele começa muita coisa, tá? Então esse pessoal do veio para isso, veio para abrir caminhos. Ele abre caminho para os outros. Agora quem traz o resultado 2 são os conciliadores. São pessoas parceiras, diferente do precisam de parceria. São ótimos, tá? Quando estão introduzidos dentro de empresas, sabe aquele, vamos fazer uma dinâmica de grupo? É muito isso. São conciliadores. Quando você chega lá, você vai ver uma audiência, são aquelas pessoas que sempre estão ali na conciliação. Então são pessoas muito diplomáticas, que sempre vão olhar para o outro, sempre vão se dar bem dentro da empresa, trabalhando com muita gente. Tem essa necessidade de pessoas, tá? Tem essa necessidade, tem esse talento. O 2, ele tem que trazer um pouquinho do para manter esse equilíbrio. Olha que interessante, e o 2 é o yin e o yang, enquanto o só se vê porque ele tem essa energia para fazer as coisas, mas ele precisa de um pouquinho daquela calma, da paciência ali do 2, da gentileza que o 2 tem, e o 2 ele precisa dessa ação, desse impulso do que é assim, tem coisa que só eu posso fazer na minha vida, então vamos que vamos. Tá? Então vocês percebam como as energias, elas também de alguma forma se complementam, tá? Então o 2 ele precisa também ter cuidado para não lutar, não deixar de lutar pelos ideais, porque às vezes o 2 ele vai ficar esperando muitas outras pessoas, a ação dos outros, então às vezes ele não vai se posicionar, não vai fazer coisas que deveria, sabe? E aí a gente tem um certo bloqueio. Então para você que veio com 2, você precisa estar ajudando as outras pessoas, junto com os outros, né? Nesse movimento de grupo. O 3 são os criadores. O 3 são os comunicadores, são pessoas que trabalham com arte, até com beleza. Quando você pega um 3, você pode pegar uma modelo, desde uma modelo até um cara que trabalha com marketing digital. São os cantores, são pessoas que se expressam, que criam, que dão vida para aquilo que carregam aqui, ó, na cabeça. Então é gente que pensa o tempo todo, os designers, pessoas que trabalham com inteligência artificial. Então, assim, pessoas que gravam vídeos, são os grandes 3, porque elas trazem arte para a vida das pessoas. Arte, beleza, leveza, mas tudo aquilo que está aqui dentro. Por isso que é a grande expressão. O 3, a gente tem esse lado meio... A gente fala que é um pouquinho maluquinho, porque o 3 ele tá muito ligado à energia de criança, energia de criar. Criança que leva muita coisa na cabeça, né? Que cria muita coisa o tempo todo. Então o 3 ele precisa se organizar super. A mente dele precisa estar organizada, ele precisa ter agenda, ele precisa ter horário, ele precisa... Quando ele tem ideias, ele já tem que ter um papelzinho anotando tudo. Por quê? Porque, ó, tudo vai embora como na velocidade da luz. Então eles são extremamente inteligentes. São pessoas que estão ali criando o tempo todo, mas precisam organizar todas essas ideias, porque senão aquilo não sai do papel, tá certo? O 4, gente, o 4, eu sempre falo que o 4 ele é o braço direito do chefe. Por quê?
Porque são as pessoas que se dão muito bem no mundo organizacional, são pessoas muito práticas, elas trazem para a vida das pessoas a praticidade, o método, sabe o método? Vamos resolver e realizar, tipo, dentro dessa empresa, como é que a gente vai organizar o almoxarifado, o não sei o que, a agenda do chefe, esse é o 4. Ele é o trabalhador incansável, obediente, que ele precisa de regras e normas. Na verdade, não é que ele precisa, ele vive. E para ele é tudo tão natural. Então, assim, ele é tão natural que ele acaba introduzindo dentro desses lugares essas regras. O 4, quando ele tem uma pitadinha de algum outro número um pouco mais atirado, porque no geral esses 4 não gostam de mudança, tá? Eles gostam sim de sempre continuar lá, sabe? É a pessoa que bate ponto, é a pessoa que vai tirar férias, tá tudo calculado, tudo bonitinho, vou voltar em tal dia, eu tenho dinheiro, a minha conta no banco tá assim. São pessoas assim, totalmente controladas, tá? Mas ele, quando a pessoa ela tem um pouquinho assim de alguma outra vibração um pouquinho mais atirada, que ela também traz um pouco do empreendedorismo, mas não tem tanto crescimento. Depende de outros números e outros fatores, porque de fato o 4, ele tem muito isso de fazer aquilo que está proposto, de trabalhar tudo bonitinho, tudo certinho. Então aqui a ideia é aprender a lidar com mudanças, aprender a mudar quando for necessário, quando a gente percebe que algumas estruturas, porque o 4 ele cria base, cria estrutura, para ele isso é importante. Então, quando tem coisas que a gente precisa mudar, tem algumas estruturas que a gente precisa mudar, tem outras que a gente precisa preservar. Então, o 4 ele precisa aprender muito com o 5. Olha que interessante. Número 5, vibração 5. Cara, os 5 são os comerciantes. Os 5 são os comerciantes, são as pessoas que gostam de vender. O 3 também tem muito esse lado do vendedor, né? Porque é o comunicador. Mas o 5, ele tem mais uma pegada de comercializar, de trazer, de pensar naquilo como um negócio. O 5 ele é um número, inclusive, de expansão. Tá? O 5 ele é um número internacional, a gente fala que é o número dos ciganos. O que os ciganos fazem? Eles sempre estão de passagem, eles sempre estão vendendo aqui, depois eles estão aqui, eles estão em todos os lugares, por isso que o 5 ele é um número internacional, tá? Então o 5 ele gosta muito disso, de movimento, não curte rotina. O 5 tá muito ligado aos esportes, isso é interessante. A maioria dos 5 são desportistas, tá? Por quê? Porque estão sempre viajando, estão sempre na estrada, então vai fazer jogo aqui, tá em tal lugar, tá vivendo aquele movimento. Então as pessoas que têm 5, elas têm isso, elas trazem essa necessidade, sabe? De ter trabalhos em que elas precisam o tempo todo estarem em movimento. Tá? Então eu tô conversando com tal pessoa, eu tô negociando com ele, depois eu tô negociando com outra pessoa e aquilo vai crescendo e vai expandindo e aquilo daqui a pouco a gente tá trabalhando com pessoas de outros lugares, eu tô vendendo para outro país. Eu tô vendendo para outro lugar, eu tô crescendo, tá? Então o 5 ele traz muito isso. O cuidado do 5 é o quê? Essa instabilidade. A gente percebe que tudo tem um lado que é um lado mais luz e também tem esse lado mais sombras, né, que eu sempre falo. Então o 5 no geral ele traz esse lado mais preciso também preservar. Lembra do 4 das estruturas? Também preciso preservar algumas estruturas, porque senão a gente não constrói nada. A gente fica só de passagem, só mudando, igual cigano, errante. Tá? Então o 5 ele precisa disso, ele precisa de estabilidade também, tá? Então assim, não dá pra gente falar para um 5, tá bom, então fica ali paradinho, né? Se propõe a fazer só esse trabalho, não. Mas a gente precisa também trabalhar esse outro lado, né? Ter essa construção, sabendo que em paralelo as coisas elas estão se estruturando, tá? Então a gente tá construindo algo. E o 6, olha que curioso, o 6, ele é um número de amor, ele é um número de estrutura mais emocional. Quando a gente traz para prosperidade, o 6 ele prospera muito conversando com os outros. Olha que interessante, trazendo amor, trazendo harmonia para as pessoas. O 6 ele gosta de prestar serviços. Ele gosta de ajudar os outros. O 6 ele tá ligado aos terapeutas, tá ligado aos psicólogos, assistentes sociais e pessoas que trabalham prestando serviço, tá? Por exemplo, uma loja de decoração, uma loja de comida. Porque o que o 6 faz? Ele quer trazer amor, aconchego e harmonia para todo mundo. Aquela empresa que é familiar, que de alguma forma quer, sabe, de alguma forma o 6 ele quer trazer harmonia para a vida das pessoas, não importa em que trabalho ele faça,
Por isso que ele tá ligado a essa questão dos psicólogos, terapeutas e em geral, porque ele tem esse poder de ser o conselheiro. Quando você entra também numa loja, que você vai comprar algum artigo, você fica bem quando você olha aquele vaso lindo que você vai colocar na sua casa. Isso é muito do 6. O 6, ele faz coisas que te deixam feliz, que te deixam aconchegante. Ele faz a comida, ele tem a loja de comida, vende comida, sabe? Animais, cuida dos animaizinhos também. Tem uma parte do 6 que trabalha com isso, tá certo? E o 6, ele traz esse lado que a gente sempre fala do outro lado, que é aprender a não deixar de cuidar dos próprios ideais, porque o 6, ele acaba se perdendo dentro das dinâmicas, principalmente quando trabalha com a família. Meu Deus, é misturar todas as estações. O 6, ele, todo lugar que ele está inserido, ele quer fazer dali um lar, mas não é bem assim, principalmente quando a gente está no trabalho, e ele acaba muitas vezes sendo mandão, querendo ali comandar as coisas, mas sempre debaixo dos panos, né, emocionalmente. Então, assim, o 6, ele não pode deixar de cuidar dos próprios ideais, porque ele acaba negligenciando a própria vida. Agora vamos falar do 7. O 7, ele é a vibração, que está ligado às pessoas que são especialistas, que se aprofundam em tudo. Vamos falar dos professores da vida, que ensinam a gente. Os professores, os detetives, os cientistas, tudo que traz esse lado mais profundo, esse lado de especialização. Porque o 7, tudo que ele se propõe a fazer é de uma forma de se especializar. O 7, ele se torna PhD nas coisas. Então, ele vai sempre buscar trabalhos em que ele pode estar de alguma forma, assim, sabe tudo sobre aquele tema. E ele vai dar aula sobre aquilo. Porque quem tem conhecimento precisa passar o conhecimento adiante. Então o 7, ele tá muito ligado a isso. São os professores, cientistas, né? São pessoas que olham para a profundidade das coisas. E também a galera que trabalha com espiritualidade. Porque o 7, ele é um número espiritual. Então as pessoas, elas vão ali de alguma forma ensinar aquilo, trabalhar com a espiritualidade mesmo, tá? E aí o 7, a gente tem esse lado que é muito fechado, esse lado que precisa de mais estímulos, né? Porque são pessoas muito cultas, pessoas que são muito seletivas, que não quero tais pessoas na minha vida, enfim. Porque tem uma dificuldade de lidar com esse lado mais descontraído. Por exemplo, se você pega um 5, se você pega um 3, que são faladores, que são vendedores, que são pessoas que o tempo todo são expressivos, expansivos, o 7 não tem paciência com isso. Então o 7, ele precisa se abrir mais para o mundo, para a vida, tá? Para poder aprender com as diferenças, porque senão ele se torna uma pessoa muito fechada ali naquele trabalho, ele não consegue lidar com as diferenças, então precisa dessa galera mais descontraída. O 8 são os donos do negócio, o 8 são os CEOs, o 8 são os gerentes, são as pessoas que elas precisam trabalhar esse lado de motivar as equipes, são pessoas que têm destaque dentro daquilo que fazem. É o dono da empresa, é o gerente da empresa, é alguém que quer crescer na vida, tá? Então o destino do 8 é você ter poder pessoal. Você precisa trabalhar liderança carismática. Olha que interessante, porque o 8 é aquela pessoa que já inspira poder, que já inspira, você olha para a pessoa, mesmo que ela não tenha, parece que ela tem dinheiro, porque ela já tem isso de querer ter mais, de querer estar em destaque, de ser uma pessoa um pouco mais ambiciosa, de não aceitar menos. Então são pessoas que parecem até presunçosas, mas na verdade não, são pessoas que sabem o seu próprio valor e onde querem chegar e pagam o preço por conta disso. Então 8 são os empresários, são as pessoas que querem mesmo o topo e o poder, e é o que eu falei. O 8, ele precisa trabalhar essa liderança carismática, ele precisa ser justo, precisa ser honesto, porque o 8, muitas vezes ele vai ir para esse lado muito da frieza, esse lado de pensar mesmo só na parte material. Então a gente equilibra esse destino 8 com a parte espiritual. Qual o seu propósito 8 na vida? Tá? Então você precisa saber o seu propósito. Você precisa entender o que você veio fazer com toda essa energia que você tem.
Tá? Então, o 8, quando ele vem trazendo o lado espiritual, ele traz esse equilíbrio e essas alegrias da vida. Quando a gente fica só fixado no trabalho e no poder, em ter, a gente esquece de ser. Então, isso que o 8 precisa trabalhar muito, tendo esse destino. O 9 são os humanitários, são as pessoas que vieram cuidar dos outros. São as pessoas, o 9 também é um número espiritual, é um destino espiritual, é o destino de caridade. É o destino de ajudar o próximo, de sentir a energia, de olhar o outro com alma. O 9, ele tem esse poder de olhar para a pessoa e sentir a alma dela, a necessidade que essa pessoa tem. Por isso que são as pessoas que trabalham, né, nessa questão humanitária. São os enfermeiros, são os veterinários, porque curtem a natureza, porque querem de alguma forma salvar. A impressão que dá quando vem assim 9, essa palavra salvar. Mas a ideia não é salvar, e aí é que entra o negativo do 9, porque aí ele, né, o 9 no negativo tem a síndrome do salvador, preciso fazer algo, porque senão tudo vai desandar, e aí essa pessoa ela acaba deixando de cuidar de si mesmo também, carregando muita energia. O 9, ele é um doador, ele doa muita energia. Então aqui o ideal é que a gente trabalhe sim esse outro lado, de também entender quando a gente olha para a alma do outro, desse animalzinho, dessa pessoa que você tem que ajudar, que você vai ajudar a curar, a gente precisa entender que ali também tem um propósito espiritual. Então a gente ajuda até onde podemos e depois nós deixamos a pessoa cumprir com o próprio destino dela. E a gente tem, por fim, os números espirituais, 11 e 22, que são esses números mestres, que na verdade, meus amores, são os grandes professores da vida, diferente do 7, tá? Esses números mestres, eles são números que vieram para ensinar os outros através da espiritualidade. É como se a espiritualidade ela trouxesse poder de liderança para esses números e eles iluminam o mundo através das ideias. Eles vieram para ajudar no coletivo. O 11 através da arte e o 22 através da mão, do trabalho, são grandes construtores. O 11 a gente traz os cantores, a gente traz os atores, nós trazemos as pessoas que sentem a energia como se eles estivessem muito conectados mesmo com a espiritualidade e eles fossem grandes influenciadores, tá? De coisas boas. Tá? Então, assim, quando você escuta uma música muito gostosa na sua vida, que as músicas elas mexem muito com a gente, música cura também. Né? O 11 ele é um número de cura. Quando você escuta isso, como você se sente? Pois é, isso é o 11. A espiritualidade, ela traz essa energia para que o 11 influencie positivamente o coletivo. Tá? Então, assim, a música, ela cura. Então, imagina que a maioria dos cantores, eles têm 11, eles querem fazer algo, eles pegam a energia do planeta e eles sentem, eles se conectam com as pessoas e fazem algo para ajudar todo mundo. Tá? Para influenciar de uma forma positiva. E é óbvio que a gente tem no negativo essas influências ruins também, de pessoas que usam isso só para ter dinheiro, ou então de pessoas que ficam só nesse plano, né? Porque o 11 ele tá muito ligado à espiritualidade. Então as pessoas elas não têm esse foco de construir coisas, de materializar coisas. Então vamos falar assim, as pessoas elas se perdem dentro das ideias delas mesmas. Então é como se elas não realizassem nada, parecem ideias utópicas. Nossa, tive uma ideia mirabolante de construir tal coisa legal, vou fazer isso. De repente ela acaba se perdendo e isso passa. Né? Então essa ideia ela acaba indo embora porque falta um pouco desse lado dessa praticidade também, tá? Que isso é do ser humano. Então são coisas que a gente fala que o 11 são as musas e os musos inspiradores, inspiram todo mundo. Mas também você, né, quem tem 11 precisa trabalhar esse lado mais prático para poder realizar e materializar isso. E o 22 são os que materializam, porque são os construtores. São as pessoas que realizam sonhos dos outros. Então é gente que bota a mão na massa, que traz esse lado, ao contrário do 11, esse lado mais prático. Só que aí precisam nunca se desconectar da espiritualidade, porque o 22, eles são gênios. São números muito geniais, que, sabe, conseguem ali, são mestre de obras. Então, assim, eles realizam, eles constroem sonhos dos outros mesmo. Então, aquela pessoa que construiu um prédio, aquele prédio gerou emprego para um monte de gente. Então, tem essa cobrança espiritual também, que é uma troca com esse 11, né? Esse 11 já é mais ligado à espiritualidade mesmo,
E aí ele precisa de um pouco dessa praticidade do 22, e já o 22, ele tem essa praticidade, esse lado mais prático da vida, e ele precisa conservar essa espiritualidade para que ele não se perca, no meio dessa ganância, da corrupção, porque o 22 ele ganha muito dinheiro por conta disso. Ele é um número que aspira muito dinheiro. Então imagina quantas coisas a gente precisa trabalhar, precisa construir, e quando a gente consegue se conectar com esse mundo e com todas essas questões, olha só, gente, será que a gente consegue trabalhar ainda mais a nossa prosperidade? E é isso, eu espero que tenha feito muito sentido para vocês. Me coloca aqui nos comentários qual o seu caminho do destino. E se você gostou desse vídeo, quer ver mais conteúdos, quer fazer o seu mapa numerológico, aqui na descrição do vídeo estão os meus contatos, tá certo, meus amores? Gratidão por isso. E eu espero vocês lá no próximo vídeo. Um beijo e até logo!